Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Muito bem, meus amigos, muito bem! Estamos de volta para mais um episódio do nosso famigerado podcast MM Poker, Estudo e Evolução. E hoje nós estamos aqui, quem está me vendo no YouTube, pode ver que eu dei uma melhorada no cenário aqui, não sei se ficou bom, estamos fazendo testes. Estamos fazendo experiências, tá bom? Então se não ficar bom, pode deixar que a gente volta ao formato anterior, posição de câmera e o escambau, tá bom? Então é isso, galera. Demorei um pouco para vir trazer esse episódio, mas estamos aí, né? A gente tá uma correria danada aí, apesar de estarmos no meio da pandemia. Eu estou ocupado nos últimos dias e jogando bastante até, fazendo bastante, estudando, e estou preparando um material legal para você que assina o meu canal do YouTube, que está inscrito no meu canal do YouTube, que eu estava fazendo algumas lives e tal, algumas gravações, mas eu vou fazer diferente. Por sugestão de um inscrito, eu vou fazer um formato diferente. Eu vou gravar meus jogos e depois eu vou assistir junto com vocês e vou comentar as ações que eu tomei e por que eu tomei as ações. Então assim eu faço uma review do meu jogo e também comento com vocês a minha forma de pensar o poker e as minhas jogadas e tentar entender o que passou na minha cabeça naquele momento e tal. Então é isso. Eu espero que fique legal e aí eu conto com a colaboração de vocês para se inscrever no meu canal do YouTube e assistir esses vídeos aí que vão começar a sair em breve. Tá bom, turminha? Então chega de conversa, chega de jabá, vamos aos nossos recadinhos. Bom, hoje tem muitas pessoas que me mandaram mensagem. Eu queria primeiro agradecer a todos por estar me sempre mandando feedback, mensagem de incentivo, fazendo perguntas, conversando, enfim. Eu gosto, galera. Pode mandar que, na medida do possível, às vezes eu estou muito atarefado, mas assim que eu posso, eu respondo. E se eu estou com tempo livre, eu tiro para conversar com quem me chama. E apesar de ser raro, mas às vezes acontece. O DSL Nóbrega _ Cantor, que já virou colega já. Ele sempre me chama aqui, manda mensagem. E aí sempre que eu tô com tempo eu respondo para ele. Se eu não tô com tempo eu respondo assim que eu posso. E é isso aí. Um abraço, meu amigo Nóbrega. Tem também o Gato Gohan. Gato Gohan, que na nossa live também teve presente e tal. Muito legal, foi bem bacana. Agradecer ele, agradecer a namorada dele que também estava presente, que agora me esqueci o nome dela, mas não sei se é namorada, se é esposa, enfim, a companheira dele. Muito obrigado ao Gato Gohan e a sua namorada. O meu amigo, meu irmão, dealer do poker, no outro episódio eu esqueci de falar dele, mas agora eu vou falar bastante dele. Dealer do poker é o meu brother, parceiraço, e é um cara que tem um Instagram muito legal, que posta um monte de piada, posta coisa séria, fala sobre o mundo dos dealers, fala sobre a vida de jogador profissional. Cara, entra lá, @dealer do poker no Instagram, tá bom? O Vilela _ Daniel, @Vilela _ Daniel, me mandou uma mensagem muito legal que dizia o seguinte, abre aspas. Nesta quarentena, eu, meu irmão e meus pais voltamos a jogar pôquer depois de anos sem. Foi tanta diversão e zoeira que saiu até briga. Ouvi teus episódios todos em menos de 3 dias. Um belo de um intensivão de pôquer. Agora tô chamando os amigos pro PokerStars. Salve, mestre, abração. Pô, Daniel, cara, muito obrigado. Gostei muito da sua mensagem.
Fico muito feliz com esses feedbacks que vocês passam para mim. Cara, muito legal. E assim, cada vez que vocês falam, pô, eu ouvi os episódios de uma vez, eu ouvi os episódios, me deu vontade de jogar. Cara, vocês não sabem como eu fico feliz e como eu fico animado, porque isso me dá forças para falar mais sobre poker e para fazer mais episódios e para criar mais formatos para vocês. Então, assim, eu fico pensando aqui o que eu vou fazer e tal. E jogar que é bom nada, né? Quer dizer, eu fico só pensando no podcast, fico pensando nas lives e tal, e esqueço de jogar. Que, assim, que é onde a gente realmente estuda e evolui, né? Então, por isso que eu tô querendo dividir o estudo com vocês, fazendo aquelas lives que eu falei, né? Lives de estudo, realmente pegar o jogo que eu já joguei e comentar o jogo e estudar junto com vocês e fazer o podcast, que eu adoro, né? Então valeu mesmo, Daniel, deve ser Daniel Vilela, o nick dele é @Vilela com 2 L's, _ Daniel. Muito obrigado e valeu mesmo, fiquei muito feliz com as suas palavras. Tem também o Kleber0801, que me chamou pelo Twitter. Tá, o meu Twitter, eu não tenho um Twitter do MM Poker. Eu tenho um Twitter pessoal que, assim, eu falo um monte de coisa, falo muito sobre política, falo sobre música, falo sobre tecnologia, posto um monte de coisa lá, é tudo misturado. Como eu não quero misturar o poker com o meu tweet pessoal, eu não passo ele no ar por motivos óbvios, assim. Tem gente que vai discordar de mim em algumas coisas e vai perder a vontade de ouvir o canal de poker, então, enfim, sempre vai, e tem quem concorda que vai ficar mais assíduo ainda, tal, mas eu prefiro não misturar, né? Mas que bom que ele me achou e gostou do meu Twitter, então, assim, Kleber0801 do Twitter, obrigado, cara, eu tô para fazer um Twitter do MM Poker, já devia ter feito, mas ainda não fiz, vou fazer, e aí quando tiver sim, eu deixo ele aqui para vocês e aí a gente vai postar um monte de coisa lá e vai falar um monte de bobagem, vai conversar sério e é isso aí, vamos nos divertir, né? Tem também na minha página do Facebook, Márcio Martins Poker, o Lucas Costa. O Lucas Costa me chamou e me passou uma mensagem muito legal que eu vou reproduzi-la aqui para vocês. Ele falou o seguinte: fala, Maurício, tudo bem? What the fuck? É Márcio Lucas, tá bom? Márcio Martins, tá bom? Obrigado. Queria passar aqui para te deixar uma mensagem de agradecimento e incentivo. Descobri seu podcast essa semana, estava pegando a estrada a trabalho e queria ouvir um podcast sobre poker. E achei o seu. Resultado, em 4 dias já ouvi todos os episódios e quero mais. Parabéns pelo carisma, simpatia e simplicidade, principalmente com aqueles que não têm familiaridade com o jogo. Confesso que mesmo tendo uma certa familiaridade, embora sempre joguei apenas online, já aprendi bastante coisas com você. Então quero registrar esse agradecimento, te dizer que tá muito legal e que você ganhou um fiel seguidor. Siga motivado para gravar mais conteúdos porque estamos aqui esperando. Poxa, Lucas, muito obrigado, cara. Poxa, fiquei felizão também quando você fala aqui sobre que escutou todos os episódios em 4 dias, que queriam ouvir um podcast sobre poker. Cara, quando eu criei o MM Poker Estudo e Evolução, é porque eu senti essa falta. Eu queria um podcast sobre poker que não fosse os podcasts que já existem, tá? Os podcasts em português que eu conheço de poker, eles só falam sobre torneios e resultado de torneio e quem ranqueou aonde, quem ganhou o quê, e depois pega uma pessoa para entrevistar um profissional para entrevista por 1 hora. Cara, é legal para mim, para quem é profissional e para quem não é, sabe? Até para mim às vezes é meio chato. Então, eu percebi que faltava um podcast sobre poker, mas para falar de uma forma descontraída, para quem conhece e para quem não conhece, mas para quem não conhece. Então você fala aqui sobre a simplicidade, principalmente com aqueles que não têm familiaridade com o jogo.
Cara, o objetivo do podcast é a gente evoluir junto, né? Eu gosto de ensinar, eu dou aula há muitos anos, já há mais de 20 anos, não de pôquer, mas da minha área de tecnologia. E assim, eu gosto de ensinar. E como eu tenho um conhecimento um pouco acima de quem está começando, então eu peguei e falei, cara, eu vou ensinar quem está começando. Por que eu não ensino o cara profissional? Porque eu não sou profissional, né? Eu mal sou lucrativo, entendeu? Então, assim, eu não tenho a pretensão de ser um grande professor de pôquer, porque eu não sou. Eu estudo, eu pago cursos, eu invisto. Então, eu estou evoluindo. Então, conforme eu for evoluindo, eu vou passando o que eu aprendi aqui no podcast. Legal? Então, a ideia é essa mesmo, é falar para quem não conhece, para quem está começando no pôquer. E para quem está no meio ali, para quem está no meio que nem eu, né? Para quem está querendo melhorar e se especializando cada vez mais. A ideia é fazer com que todo mundo que ouve o podcast chegue no nível que eu estou e me passe. Porque quando eles chegarem no nível que eu estou, provavelmente, pelo estudo, eu já estou um pouquinho mais adiantado. Então, a ideia é essa, é crescermos juntos. Cada um no patamar que está e ir para o próximo nível. Né? Inclusive eu. Né? Muito mais eu também. Né? Porque quando a gente conversa sobre pôquer, quando a gente expõe as nossas dificuldades e tenta achar brechas, a gente evolui como jogador. Né? Inclusive, uma das dicas que eu dei lá na live foi essa: participe de grupos de WhatsApp, de Telegram, de sei lá o que, sobre pôquer. Converse sobre mãos, tire dúvidas. Fala, cara, olha essa jogada que eu fiz. Não vai contar bad, hein? Já falei, não é para contar bad. Bad todo mundo toma. Quem é profissional toma 10 vezes mais, porque joga 10 vezes mais. Joga 100 vezes mais, toma 100 vezes mais bad. A bad é do jogo. Tá? Ouça meu episódio sobre bad beats, tá bom? Vocês vão ouvir eu falar isso, e isso é verdade. Então, se você estiver numa roda e tal, eu saí com as eyes, o cara rei, bateu o rei no river, ele trincou, quebrou meu eye. Cara, isso acontece, velho. Isso é bad acontece. Então, assim, agora uma outra coisa é você falar, pô, quanto que eu subi tanto, o cara foi de all-in e eu dei call de as eyes. Quanto que eu deveria ter feito pro cara não ir de all-in e eu ter visto mais uma carta? Isso é outra pergunta, né? É outro tipo de raciocínio. Então não é contar bad, é você entender se a sua jogada foi a melhor jogada naquela situação. Né? O que é a melhor jogada? É o tal do EV+, que é uma das coisas que eu falo no meu episódio sobre estratégia, né? A jogada mais correta no longo prazo. Mas a gente não está aqui para falar só disso. Hoje é um episódio especial, que foi um episódio pedido pela galera. Então, só terminando a parte de recadinhos. Se eu esqueci de alguém, me desculpe. Eu vou dar uma revisada. Eu sempre reviso, mas às vezes alguém fala comigo e, assim, são muitas mensagens e acabo perdendo. Né? Mas aí eu vou dar uma olhada de novo para ver se eu não esqueci alguém. Eu dei uma revisada para ver se eu não estava esquecendo de ninguém. Mas se eu esqueci, me perdoe. No próximo episódio eu dou os devidos créditos, tá bom? Mando salve. Então, salve pra galera. Recadinhos dados. Vamos então ao episódio de hoje. Episódio de hoje. Freehold. A loucura em forma de pôquer. Muito bem, então. Hoje nós vamos falar sobre torneios Freehold. E o que são torneios Freehold? Torneios Freehold, bom, vamos falar sobre torneios. Então todo mundo sabe, vocês já devem saber. Torneio, você chega lá, você paga o buy-in do torneio, e você entra, recebe uma quantidade X de fichas, senta na mesa e sai jogando, certo? Se você cair do torneio, tem torneios que têm opção de reentrada, e tem torneios que têm a opção de não ter reentrada. E tem torneios que tem a opção de ter add-on, né, o adicional de fichas no meio do torneio. Tem torneios que não tem add-on, né? Tem vários tipos de torneio. E a cada dia surgem novos tipos, surgem algumas doideiras aí que os clubes fazem para chamar o pessoal para jogar. E são torneios bem interessantes.
O torneio que nós vamos analisar hoje é o torneio Free Roll. O torneio Free Roll, ele consiste em um torneio grátis, né? Como o próprio nome diz, Free Roll, rolada livre, rolada grátis, né? Olha o que você pensou quando eu falei em rolada. Não é esse tipo de rolada. É rolada de desenvolver, de desenrolar, né? É rolada, né? Tá rolando. Tá rolando é o roll, né? Então, free roll é rolada grátis, ou seja, o torneio vai rolar de graça. O que significa isso? Que você não paga para entrar. Você chega lá e fala, quero jogar, ganha um monte de ficha, vai lá e joga. Alguns torneios free roll cobram a taxa de administração da casa, que depende, 10, 20 reais, 30, 50, sei lá. Cada casa tem uma taxinha. Mas geralmente torneio free roll a taxinha é bem barata, é 10, 20 reais no máximo. Pelo menos os que eu joguei. Tá? E aí você senta na mesa e começa a jogar. O que acontece com o torneio free roll? Vamos usar a matemática. Como é que existe premiação em um torneio free roll se o torneio é de graça? E quando a casa cobra taxa administrativa, a taxa administrativa não entra na premiação. Tá? Então você fala, da onde vem o dinheiro da premiação? A casa vai tirar do próprio bolso? Claro que não, eles querem ganhar dinheiro, eles não querem dar dinheiro. Então, vamos pensar um pouco. Da onde vem o dinheiro do free roll? O dinheiro do free roll vem dos rebuys, ou seja, das reentradas, e dos add-ons, ou seja, dos adicionais. Então, vamos entender isso. Você entra num torneio free roll de graça, mas se você cair do torneio, você pode reentrar. Mas se você reentrar, você reentra de graça? Não, a reentrada é paga. A casa vai te cobrar lá, por exemplo. Um torneio free roll, eles falam assim, a entrada é de graça. Um exemplo que eu estou dando, tá? A entrada é de graça. O rebuy é 30 reais e o rebuy duplo é 50 reais. Claro que se você cair, você tá zerado de ficha, você vai falar, pô, compensa o rebuy duplo, né? O que é rebuy duplo, gente? É quando você vem com o dobro de fichas do rebuy normal, ok? Então eu tô lá. O rebuy você começa com 15 mil fichas. Ao duplo você começa com 30 mil. Então é o dobro do rebuy normal. Agora tem casas que para estimular ainda mais, eles falam, olha, o rebuy duplo é 60, por exemplo. Vamos lá, o rebuy duplo nesse torneio fictício aí é 30 reais. Ela fala, não, o rebuy duplo é 60 reais. Só que em vez de 30 mil fichas, você ganha 40. Então, pô, eu vou ganhar 10 mil fichas a mais se eu fizer o duplo. Então eu vou fazer o duplo. Então vocês entenderam que a casa estimula você a fazer rebuy. Porque você fazendo rebuy, quanto mais pessoas fizerem rebuy, mais dinheiro vai ter na premiação. Então agora vamos pensar como um jogador. Em consequência disso, o que acontece num torneio free roll? A loucura, a insanidade, a demência total. Porque o que acontece? Se o cara tá meio curto de ficha, assim, tipo, ele tá... Imagina que o torneio lá, como eu falei, tá 15 mil fichas. Se ele tiver com... Você começa com 15 mil fichas. Se ele chegar a 10 mil fichas, no blind 200, 400, ele vai de all-in. Ele vai de all-in com dama 8 off, entendeu? Ele vai all-in com vala 9 off. Sabe? Então, assim, ele vai all-in com qualquer coisa. Ele vai all-in com me dê papai, 5 e 7 naipado. Ele vai all-in com, sei lá, vala duque, sabe? Qualquer coisa. Vai all-in com 2 e 3, com 2 e 7, né? Com 7, o famoso 7 duque. O objetivo do jogador de free roll, assim, os mais malucos, é você crescer no começo do torneio para chegar na fase de add-on, no intervalo, né, na fase dos adicionais, com muita ficha. Então o que eles fazem? Eles
eles vão com qualquer coisa. Entendeu? O cara tá meio ruinzinho. Fez uma jogada que não deu certo, perdeu um pouco de ficha lá, ele já vai ao in. Por quê? Porque se ele perder, ele reentra. E não é caro para ele reentrar. Ele fala, eu não paguei nada mesmo, então tá bom, vou fazer um rebuy duplo. Aí com o rebuy duplo ele já entra com o dobro de fichas, aí ele já tem mais manobra para jogar. Ele já pode jogar um pouco mais consciente. Então o que acontece? Free roll, basicamente, é um monte de nego louco dando all-in o tempo todo, enquanto não faz o rebuy. Agora tem gente que faz um rebuy, 2 rebuys, 3 rebuys, porque é mais barato. Então o cara faz um rebuy, 2 rebuys, 3 rebuys, 4 rebuys. Cara, eu já vi gente que se cravasse o rebuy, estaria no prejuízo. Cravar é ganhar, né? Tirar o primeiro lugar. Se o cara cravasse o rebuy, a premiação que ele ia ganhar estaria no prejuízo. Porque ele gastou tanto em rebuy que não compensaria nem ele ganhar o primeiro lugar. Ele sair em primeiro lugar. Nem ele cravar o torneio. Você tem que entender isso e fazer isso trabalhar a seu favor. Como jogador. Então, qual é a diferença do jogador que pensa o jogo com o jogador que quer bater carta? Que quer ver bater carta? O jogador que pensa o jogo, ele vai pensar na melhor estratégia possível naquela situação que ele está. No caso de um free roll, qual é a melhor estratégia possível? Se tá todo mundo maluco, jogando que nem retardado, a melhor estratégia possível é você fazer o contrário, é você jogar tight. Você joga tight e você procura jogar só mãos premium. Porque aí, quando a sua mão bater no flop, o cara lá que é o retardadão lá, o doidão, o maluco, ele vai botar ficha e você venha. Raise, fora de posição. Você tá em posição. Call. Bet. Bet 2 vezes o pote. Call. Você tá nuts. Entendeu? Aí o cara vai. Você vai dar. Toma mais uma bolachinha. Toma mais um petisquinho. Entendeu? E aí você pega as fichas do cara. Tá? Então, assim. Quando a gente tá numa mesa que tá muito quente, assim. Muita gente apostando. Muita gente. Metendo ficha, e aí nego dá check trincado, aí outro lá pagando broca, sabe? As coisas assim, pagando caro. Tem um ditado que diz, pra quem não conhece, tem um ditado no poker que diz que broca boa é broca cara, né? Esse ditado já fez muita gente perder muito dinheiro, tá? Então, assim, eu sou um dos caras que eu tenho muito cuidado quando eu tô na broca e eu vou pagar. Você pode... É uma jogada que costuma não ser EV+. Uma jogada que costuma ser EV-. Você pagar para ver broca. Para quem não sabe o que é broca, ouça o meu episódio sobre jargões e gírias. Tá bom, galera? Acho que é episódio 11, se não me engano. Ou 12, não lembro. Episódio sobre jargões, olha lá. A broca é o straight draw. É quando falta uma carta para você fazer sequência. Aquela carta é o que eles chamam de broca. Então, por exemplo, abriu rei e valete na mesa, você tem 10 e dama. Se bater o ás, você faz sequência. Tá bom? Nesse caso, se bater o 9, também faz sequência. Então, aí você tá 2 pontas. Né? Vamos pegar um outro exemplo, então, vai. Tem ás e rei na mesa, você tem valete 10. Se bater a dama, você faz sequência. Então você tá na broca da dama. Tá bom? Então é assim. Vai ter gente dando call caro pra ver broca, pra bater broca. Vai ter gente querendo enganar com trinca. Sabe? Vai ter gente apostando coisa que não deve. Vai ter gente jogando sei lá, de Vala Duque, como eu já falei, de 7 Duque, só pra mostrar, blefei o cara com 7 Duque. Tem muito isso também. Não só em free roll, tem vários tipos de torneio. O que eu conheço de free roll, eu já joguei muito free roll, em clubes mesmo, não só online. Online tem bastante free roll, tá? O free roll é uma forma de você levantar uma grana sem ter dinheiro. Então, por exemplo,
Tem sites aí que mostram torneios free roll do PokerStars, do 888, do Party Poker, do America's Card Room, do Bodog, do GG Poker, do PP Poker. Tem sempre um free rollzinho aí. É que no caso do PP Poker você precisa estar num clube, né? E aí o clube que você tá tem que fazer o free roll. Tem muitas opções de free roll para você jogar. Então, eu já joguei bastante free roll. Então, o que eu percebo, a estratégia que eu uso no free roll é essa. Eu jogo mais tight, eu seguro o meu jogo, né? Por quê? Porque tem muito maluco dando all-in com qualquer coisa, e se cair, dane-se, o cara faz rebuy duplo, e aí ele volta com um montão de ficha, e aí ele vai pensar se ele vai jogar mais tight, mais duro, né? Tight, para quem não sabe, jogar tight significa jogar as melhores cartas possíveis. Ou seja, você vai deixar de jogar, por exemplo, 5 e 7, 6 e 8, né? Esses jogos intermediários, às vezes até 8 e 10 e tal, para só jogar Rei Dama, Rei Valete, Ás Valete, Ás Dama, Valete 10, Dama Valete, essas cartas assim, pares acima de 7, pares acima de 8. Então esse é o cara que joga duro, é o cara que joga tight. Você tem dois tipos de jogadores, o tight e o loose, né? O loose é o cara que joga qualquer coisa. Então, numa mesa de free roll, a tendência é que todo mundo seja loose. Todo mundo seja loose. E a estratégia legal que você tem que tomar é sempre fazer o contrário do que está acontecendo na mesa. Então, se a mesa tá de maluco, você joga tight, você joga duro. Você só joga mãos premium, tá? E joga para acertar, né? Não bateu, borta. A não ser que tenha uma oportunidade muito boa de blefe. Assim, um cara que você sabe que toda vez que você sebeta o flop, ele folda. Então, por exemplo, você tá lá no cutoff, aí o cara do MP2 aposta, dá um raise, aí você vai lá e dá call, ou então você vai lá e tribeta. Aí fold, ele vai lá e dá call. Aí bate um flop lá, qualquer coisa, ele check, você vai lá e dá o c-bet. E ele fold. Você vê ele fazer isso para 3 ou 4 pessoas. Você fala, pô, esse cara tem uma tendência fold para c-bet. Então, se acontecer isso, você vai dar o c-bet e a tendência é que ele fold. Se ele não foldar, você começa a se preocupar, né? Então, uma das coisas é isso. Você tem que saber blefar na hora certa, mas que você deve jogar muito mais na certeza ou muito mais com uma grande possibilidade de jogo do que em outros tipos de torneio, e tentar blefar muito menos, isso é fato. No free roll você tem que pensar muito melhor a sua jogada, porque você está jogando com um bando de retardado, um bando de cara que não vai. Assim, lógico que você não está jogando você está jogando com seus amigos ou então com o pessoal do clube, né? Não tô chamando ninguém de retardado, tô falando que a forma de jogar passa a ser mais retardada, assim, tipo, o cara joga com qualquer coisa, se cair, caiu, assim, se for metade do stack dele naquele call e ele errar, na próxima ele vai de all-in no escuro, nem olha pras cartas, já dá all-in direto, sabe? Então, assim, tem muita gente fazendo isso, então o jogo é meio maluco. É claro que você vai tomar bad, é lógico que você vai tomar bad, tá? Ah, não, mas eu vou jogar tight, eu não vou tomar bad de jeito nenhum. Vai, filho, vai, tá bom? Bad é do jogo. Você vai tomar bad muitas vezes, tá bom? Então, assim, os grandes campeões, pergunta pro Akari, pergunta pro Decano, pergunta pro Mojave, pergunta pro Robert Lee, que ganhou em 2018 um evento lá no WSOP, ganhou o bracelete. Agora, a boa estratégia é você ter uma reserva de stack, ter uma reserva de fichas, para quando você tomar bad, você não cair do torneio. Falando de free roll agora. Quando você está jogando free roll, você tem que pensar melhor a sua jogada, porque os outros não estão pensando. Então você vai ser sempre mais lucrativo quando você fizer o contrário do que a maioria está fazendo. Então, se a mesa está demente, você tem que ser o cara mais contido do mundo.
segura teu jogo, pá, vou jogar na certeza, vou fazer a coisa certa, tá? E não tô nem aí. Pelo fato de estar todo mundo se arrebentando, muita gente vai cair, vai reentrar. E assim, se você fizer a jogada certa e tomar uma bad, reentra. Faz um rebuy duplo. Aí você vai ter mais fichas e aí você vai ter mais espaço para fazer as jogadas certas no momento certo. Lembre-se que poker não existe absolutamente certo ou absolutamente errado. Existem jogadas que tendencialmente são lucrativas no longo prazo e tendencialmente são deficitárias no longo prazo. E tem jogadas que são neutras. Fold é sempre neutro. O fold você não perde nem ganha. O fold é EV0 que a gente chama. Então, a minha dica para jogar free roll é essa. Jogue o melhor do seu jogo no free roll. Jogue duro, jogue tight, jogue pensando o jogo, porque os caras que estão na mesa não estão pensando o jogo. Eles estão jogando que nem maluco. Muitos jogam para bater carta. Porque é free roll, é de graça, é baratinho. Então o pessoal acaba, se cair, caiu. Aí você aproveita e seja o cara que puxa, que faz ele cair, seja o cara que puxa a ficha deles. Ok? Então assim, você vai tomar bad, vai tomar muita bad, porque quando você tá numa jogada que você joga as cartas altas e o cara joga as cartas baixas, você tem tendência tanto de bater carta alta quanto de bater carta baixa. Então pode ser que bata baixa e ele faça a trinca, porque ele faça 2 pares com 2 e 5, né? Com 3 e 9, as nojeiras assim, entendeu? Então, enfim, acontece, vai fazer o quê? Mas, quando você joga mais duro, a tendência é que no longo prazo você acerte cartas altas e você, por exemplo, você faz um par, o cara faz um par, se você jogou com carta alta e fez o par, o seu par é maior que o dele. Então você tem muito mais chance de ganhar. Tá entendendo? Então, a situação é que você tem que pensar o jogo muito mais do que os teus adversários. Agora, e depois do intervalo? Depois do intervalo muda um pouco. Depois do intervalo que você faz o add-on, que aí você tá com bastante ficha, né? O add-on é um adicional que te dão, que você compra, que é opcional. Você compra no meio do torneio para justamente crescer a tua quantidade de fichas e ficar um jogo mais equilibrado. Você vai fazer o add-on e quase todo mundo faz o add-on. Praticamente todo mundo faz add-on, tá? Principalmente em torneios free roll. Então, depois que passar o intervalo e o período do add-on, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque depois do add-on, se você cair, tchau, não tem mais reentrada, né? Então aí o jogo volta àquela normalidade que a gente está acostumado. Todo mundo começa a pensar melhor o jogo, né? Não vai dar uns calls tão duvidosos, não vão fazer umas loucuras. Quer dizer, tem os que sempre tem os loucos. Sempre tem os caras que vão fazer loucura no começo, no meio, no fim. Sempre tem, tá? Então, assim, mas a tendência é que as pessoas joguem mais corretamente, pensem melhor as jogadas. Você consiga encaixar mais blefs, né? Porque você tendo olha só, olha que interessante. A percepção de você na mesa, ela fica de um cara tight. Então todo mundo fala, todo mundo joga que nem louco, mas aquele cara ali, ó, aquele barbudinho careca gordo ali, ó, aquele lá ele joga tight. Aquele lá é duro. Aquele lá só joga mão prêmio. Cara, se você for assim, começo do torneio inteiro, quando chegar do meio pro final, todo mundo vai ter esse pensamento na cabeça. Aquele cara lá joga duro. Se ele tá apostando é porque ele tem valor. E o que você faz quando todo mundo pensa isso de você? Você se aproveita. Você se aproveita da situação para blefar mais. Agora tem aquela coisa, né? Se não passar um blefe, se alguém te der call e pegar seu blefe, aí você já não pode mais jogar blefando. Você tem que esperar um bom tempo para começar a encaixar um blefe de novo ali. Certo? Então, é aquela coisa. Você vai fazer a tua imagem na mesa, você vai fazer a imagem de um cara tight. Vai fazer a imagem de um cara duro.
que joga duro. Aí depois do add-on, você vira o maluco lá. Você começa a aposta. A hora que pegarem seu blefe, meu amigo, adeus estratégia. Né? Adeus imagem. Ah, safado, tá blefando, né? Então agora você vai ver. A hora que você passar que você der raise, é call ou tribet. Então aí você já tem que, né, ficar mais esperto. Então, tudo é equilíbrio. Você tem que ser um jogador equilibrado. Tem que ser um jogador balanceado. Ou seja, jogar algumas mãos de valor, jogar algumas mãos de blefe, usar semi-blefe, que é aquele blefe que você justamente está na broca, né? Você não está pagando para ver a broca, você está blefando, mas se bater a broca, você está nuts. Então, é o que a gente chama de semi-blefe. Você está duas pontas, então você pega e vai pôr ficha, porque você tem odds, você tem probabilidade de bater a carta, mas se não bater, você blefa. Blefa no river. E é aquele jogo. Você tem que ter a malemolência do poker, né? Senão não é poker, senão seria jogo da velha, né? Então seria xadrez, porque aí eu sei o que o meu inimigo vai fazer e eu sei o que eu posso fazer, e ele também sabe. Então o poker não é um jogo de informações completas como o xadrez. O poker é um jogo de informações incompletas. Eu não tô vendo a carta de ninguém, não tô vendo a carta que vai abrir, eu só tô vendo as minhas duas. Então, com esse pensamento de você jogar melhor depois do intervalo, você pode abrir um pouquinho mais, você pode ver se encaixa aquele blefe, né? E aí o pessoal... Você tem que sentir a temperatura da mesa. Se a mesa continuar que nem louco, todo mundo louco depois do intervalo, joga mais tight, joga mãos prêmio. Agora, se todo mundo se trancou, aí você começa. Pá, entrou uma, pá, entrou duas. A terceira veio o valor. Pá. Né? Porque aí uma hora que veio o valor vão tentar te pagar e aí quando pagar vão cair do cavalo. Beleza, turma? Então assim, eu já ganhei alguns free rolls na minha vida usando essa estratégia. São estratégias legais. Alguns eu não ganhei, mas cheguei ITM, né? Cheguei no dinheiro. Cheguei na mesa final, cheguei entre os 6 primeiros, 4 primeiros, tal. Geralmente, free roll não premia mais do que os 6 primeiros, tá? Então, assim, você tem que focar na premiação. Então, assim, é o que eu tenho para dizer sobre free roll. Ficou um pouco extenso o episódio, não queria ter falado tanto, mas sobre estratégia a gente geralmente tem que discorrer um pouco, tem que explicar algumas coisas para não ficar tão no ar assim, e não ficar aquela linguagem técnica chata que eu não gosto nos outros podcasts. Eu quero sempre trazer um formato que atenda a todos, tanto aqueles que estão mais próximos do meu nível de estudo, quanto aqueles que estão começando e estão almejando seguir adiante e evoluir um patamar, 2, e enfim, evoluir. Tá bom, turma? Então é isso. Terminamos este episódio. Gostaria de pedir para vocês sempre se inscreverem nas redes sociais. Então o nosso Instagram é o mmpokerev. O nosso Facebook é o Márcio Martins Poker. E o nosso canal no YouTube, para quem já está assistindo, está sabendo, mas para quem está ouvindo o podcast, é o MM Poker, tá bom? Então se inscreve no nosso canal do YouTube. Deixa o joinha se você gostou do vídeo, você que está assistindo pelo YouTube. E compartilha esse vídeo. Compartilha esse episódio do podcast se você está ouvindo. Compartilha aí no seu WhatsApp, no seu Telegram, com o seu grupo de amigos de poker, tá bom? E é isso, turma. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.